Olá pessoal, tudo bem? Professor Rupert, vamos para mais um conteúdo teórico em educação física com ênfase em turmas do sexto ano. Bem, dentro de transformações nos esportes, vamos abordar aqui o contexto de que inicialmente as mulheres eram até presas se fossem vistas jogando bola por decreto-lei. Entendia-se de forma errada que o corpo feminino ele não foi feito, por exemplo, para determinadas cargas físicas, tá? Hoje a gente teve uma evolução significativa, mas entendemos que há muito que melhorar ainda. Se olharmos a história das mulheres nas Olimpíadas, nós vemos que elas puderam depois passar a assistir às partidas, na qual eram proibidas, jogar algumas modalidades específicas e hoje toda a modalidade olímpica tem categoria masculina e feminina. Sociedade e tudo que está ao seu redor evolui. Com o esporte não seria diferente, tá? Muitos deles criados há muito tempo. Então nós observamos aqui o futsal, que ele é uma derivação do futebol de campo, principalmente depois que o Uruguai sagrou-se campeão mundial e se tornou febre no país, faltaram locais disponíveis para a prática esportiva, então eles começaram a adaptar em quadras de basquete. E aí tivemos dimensões alteradas, número de jogadores, retirada do impedimento. Então as regras foram se adequando até se tornar hoje uma modalidade de fato esportiva. Quando a gente pergunta do porquê dessas adequações, por vezes está ligado aqui ó, a possibilidade de transmissão do esporte em TV aberta. Esse é o primeiro ponto, tá? Depois tem a questão de se tornar olímpico e tal, mas tudo envolve também, gente, visualização, patrocinadores e rentabilidade. Então, quando o autor nos pergunta, essa semana, quantas vezes você viu o futebol sendo transmitido na TV? E outras modalidades? Por que dessa diferença? Ele faz uma correlação aqui, por exemplo, com o tênis. A gente observa lá que o futebol você tem dois tempos de 45 minutos. Se eu observo o tênis ele é praticado na melhor de 3 ou 5 sets. Cada set tem 6 games para serem vencidos e cada game 4 pontos. Só que os pontos no tênis eles não são na ordem crescente, de 1 a 4. Você tem lá o ponto 15, o ponto 30, o ponto 40 e o ponto game. E se porventura você empata lá 40 a 40, né, você tem que fazer um desempate, você tem que fazer 2 pontos seguidos para que você possa vencer naquele momento ali aquele primeiro game de jogo. Então, se você faz um ponto de vantagem, faz um advantage, e o atleta empata e faz um advantage, aí você fica postergando esse game. Então, o tênis ele pode ser aí um esporte que atrapalharia a grade da televisão, da programação atual da televisão, tá? Por conta da sua demora. De mesma maneira, eu coloco aqui o beisebol, que é um esporte que pode levar de 3 a 4 horas de duração por conta dos 9 innings de jogo, né? Então você tem lá 9 jogadores de defesa que estão lá dentro de campo, com o rebatedor atacando. Você tem até 3 rebatedores para que você possa ter inversão de posse. Quem ataca defende, né? Então você tem que percorrer as bases para que você faça um run, um ponto. O beisebol também é um esporte que demora muito. Então você dificilmente vai ver o beisebol sendo transmitido aí na Rede Globo, em horário nobre, durante a semana, tá? A não ser salvo em casos específicos. Eu até tenho esperança que isso aconteça. Nós tivemos a ascensão de algumas modalidades, gente. Eles dão um exemplo aqui do Guga. Quando o Guga começou a ter um bom desempenho, principalmente lá na década de 2000, o tênis ele começou a ser mais consumido, tanto por praticantes em alguns clubes, construção de quadras, também a nível televisivo, tá? Então isso acontece quando você tem um ídolo, quando você tem uma equipe que tem desempenhado bem com o seu país, isso estimula as gerações ali, né, as pessoas, para você ver como o esporte ele se conecta muito com a sociedade, a que essas pessoas também passem a consumir essa modalidade, tá? Eu acredito que o mesmo vai acontecer com o beisebol. Nós estamos agora em 2026 e nós estamos tendo uma grande competição a nível mundial de seleções dentro do beisebol, na qual a nossa seleção brasileira tem disputado, mesmo não sendo uma seleção com tradição no beisebol, nós temos demonstrado evolução e isso nos agrada muito. Eu acredito que daqui a um tempo a gente vai estar consumindo mais o beisebol também. Dentro do futebol, nós podemos observar algumas transformações específicas, sendo elas desde o seu surgimento. Então, lá no início, não se tinha uma definição se jogava com mão ou pé. Então, você imagina lá um futebol em que você podia usar mão e pé a qualquer momento, tá? Depois de um tempo, houve a necessidade de desvincular o rugby. Por que rugby? Porque essa modalidade era praticada na Rugby School, tá? Uma escola britânica. Bem, então a gente tem lá uma peça importante também na dinâmica do rugby e dos esportes de bola oval que foram derivados do rugby por conta de um aluno chamado William Webb,
em que ele achou o jogo monótono, pegou a bola e saiu correndo. E todos os jogadores correram atrás dele para buscar essa bola. Daí deu início à dinâmica clássica e básica do desenvolvimento de bola oval. Então, se a gente observar os esportes de bola oval, o intuito é percorrer o campo, chegar ao final do campo adversário para fazer, por exemplo, um try, se for no rugby, com valor de 5 pontos, ou um touchdown, se for no futebol americano, com valor de 6 pontos, tá? Então a gente tem aqui o nosso futebol soccer, tendo aí os investimentos adequados para a construção de estádios, tivemos aí, ó, compra e venda de jogadores, mudanças técnicas, entra a questão de material, aí hoje você tem venda de chuteira, diversos modelos de chuteira. Gente, futebol hoje é comércio, virou um mercado também, tá? Olha que legal um resumão para vocês aqui de algumas etapas importantes do futebol. Então, lá na segunda metade do século XVII, nós tivemos unificações do futebol. A gente começou a dividir um pouquinho, tá? Começou a ter aquela divisão do que era mão, que era pé. Na segunda aqui, ó, metade, ou nos meados do século XIX, os primeiros passos para unificar as regras. E olha que legal, o primeiro código, o primeiro conjunto de regras do futebol chama-se Código de Cambridge. Mas aqui ainda tinha um pouquinho o uso de mão e pé, tá? Onde a gente começou a ter gol específico, fitinha lá, né? Ou um cabo para você poder fazer o travessão. Ainda não era um travessão rígido, mas nós já tínhamos aí a ideia de fazer gol nesse objeto específico ao final de cada campo. Depois nós tivemos aqui o Código de Sheffield, onde você já tinha travessão rígido, escanteio, tiro livre, lateral, cobrança de lateral, e aí as regras já bem parecidas, começando já a tomar um formato do que é o futebol atual. A data como surgimento do futebol moderno, 26 de outubro de 1863, tá? Tivemos aí a posteriori já clubes aderindo à prática, estabelecendo alguns regulamentos com a Associação Futebol, tá? O documento base foi o Código de Cambridge, com exceção da questão do uso de mãos, só o goleiro, né, estando ele dentro da área. E aí nós tivemos, cara, a divisão total do que era rugby e o que era futebol de campo. Depois o rugby ainda teve a divisão com o futebol americano, adicionando aí o sistema de downs e os equipamentos de proteção. Aí tivemos aí outra divisão do que era rugby e o que era futebol americano. Alguns autores levantam aqui a discussão sobre o atual cenário esportivo no âmbito do futebol e com os nossos atletas antigos, tá? Então você observa hoje o futebol, ele tem um investimento muito maior, os atletas vivem do futebol, inclusive com rendas que não são somente conectadas ao seu salário, direito de imagem, patrocinadores. E eles observam se alguns jogadores antigos lá, como Pelé, Garrincha, Puskás, como é que eles se adequariam ao futebol atual? Eu acredito que muito bem. Eu acredito que vivendo do esporte, tendo o incentivo e investimento que tem hoje, eu acho que eles facilmente jogariam no futebol atual, tá? Então a gente observa aqui, ó, que a falta do profissionalismo antigamente, ele dava abertura para talentosos jogadores sobreviverem na profissão, privilegiando o técnico ao invés do físico. Então é aquela questão que a gente fala do dom, né? Poxa, fulano nasceu com dom pro tênis, dom pro futebol. Quando a gente fala de inteligência sinestésica corporal, que ela está relacionada ao esporte por vezes, você tem hoje os atletas que às vezes não são tão habilidosos, não têm tanto talento, mas eles têm disciplina, eles treinam. Sabe aquela diferença quando o pessoal fala assim, quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? E a galera fala que o Messi ele é mais talentoso, aquele talento natural, mas que o Cristiano ele é produto de um profissionalismo. Então hoje está em relação a isso, tá? Você tem um jogador hoje, por vezes, em que ele tem todas as outras etapas, parte física, né, muito evoluída, em detrimento da parte técnica. E aí você consegue ter jogo hoje em dia. Antigamente você não tinha, você não privilegiava muito essa questão da formação física do atleta, tá? Quando a gente fala de casos de racismo no esporte em geral, a gente observa que o futebol, quando ele chegou no Brasil, e também no princípio, né, gente, depois de toda a estrutura do futebol, por vezes só pessoas de pele clara podiam jogar, tá? Existia sim um impedimento e também da alta burguesia, né? Investimento de outras pessoas praticarem. Hoje não existe mais, mas a gente ainda se depara com algumas situações lamentáveis de racismo dentro do esporte. A gente fecha essa primeira etapa falando da cultura dos jogos com os pés, tá? A literatura nos mostra que historicamente diversos jogos realizados com bola nos pés já eram feitos, tá, gente? Inclusive a gente observa que eles foram derivados para modalidades que hoje são usuais. Eu deixei algumas imagens aqui para vocês, né?
E a gente mostra aqui que jogo de bola com os pés influenciou o aparecimento de várias modalidades, sendo elas o futsal, futebol society, showball, futebol de areia, que é o beach soccer de criação brasileira, futevôlei brasileiro também, o futebol feminino que tem tido a sua evolução, e também as modalidades adaptadas e inclusivas, tá? Bem, vamos falar agora aqui da evolução das corridas no atletismo. Quando a gente fala de provas de corrida, a gente fala que o atletismo no geral, ele é a modalidade mais antiga do mundo, porque você não precisava necessariamente de um objeto como bola, você utilizava o próprio corpo, né? Testando assim as limitações do seu corpo. Então, a história dessa modalidade, assim como a do futebol, demonstra que o esporte sofreu transformações ao longo do tempo. A origem, né, das provas de atletismo tem relação direta com a busca do ser humano pelo domínio do seu corpo em situações que exigem o controle dos movimentos, tanto para deslocamento quanto para manuseio de objetos. E a gente observa, corroborando com a frase anterior, que os movimentos básicos, né, gente, andar, correr, saltar, arremessar, lançar, são utilizados dentro da maior parte das modalidades presentes dentro do atletismo. Existem datas aqui, por exemplo, do século XIV a.C., de registro já de encontros esportivos na Grécia. E, posteriormente, esses encontros deram origem aos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Então, vamos observar aqui de forma importante que dentro aqui do atletismo nós temos as provas de pista, tá? Então, observa aqui as corridas, os revezamentos nas corridas, tá? E as provas de campo que acontecem aqui dentro, que a gente pode colocar todos os saltos, os arremessos e os lançamentos. Então entraria aqui, por exemplo, o salto triplo, o salto com vara, o salto em altura, entraria aqui o arremesso de peso, lançamento de dardo. Então essas modalidades aqui, conhecidas, denominadas como provas de campo, também são muito presentes, tá? Historicamente, nós temos uma corrida denominada Stadium, aproximadamente aqui 200 metros. Hoje nós temos a corrida de 100 metros, né, que é mais curta. E ela deu origem a diversas modalidades, como a corrida com barreira para mulheres. Nós observamos algumas transformações dentro da corrida com barreira feminina, principalmente na passagem aqui da disputa de 80 metros para 100. E também a gente observa implemento de sapatilha, vestimenta, equipamentos para aferição, né, gente, para dar um resultado mais fidedigno também foram implementados. Quando a gente observa as corridas de meio fundo e fundo, ou meia distância e longa distância, né, nós temos aqui também elas presentes desde a antiguidade. Então a gente observa aqui, preste atenção, hein? Meio fundo, 800 metros, 1.500 metros e 3.000 metros. E as de fundo são as de 5.000 e 10.000 metros. Qual é a prova mais longa? A maratona, gente. Ela tem, em média, 42 quilômetros, tá? Agora, olha uma curiosidade legal da maratona aqui. Quando ela é realizada nos Jogos Olímpicos, quase todo o percurso se desenvolve na rua. Somente a largada e a chegada ocorre dentro de um estádio olímpico, tá? A origem do nome maratona data lá de 1896, na realização dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Era uma homenagem a um episódio ocorrido em 490 a.C., em uma batalha entre gregos e persas, em uma planície chamada Maratona. Os gregos venceram e enviaram seu corredor mais veloz para dar o aviso em Atenas, a mais de 35 quilômetros dali. Depois de cumprir a sua missão, esse corredor, exaurido de suas forças, caiu morto. Nos Jogos Olímpicos de 1896, a distância estipulada para a prova era de 40 quilômetros, distância aproximada entre Maratona e Atenas. Em 1907, os organizadores do COI decidiram que nos Jogos Olímpicos seguintes ela deveria continuar com essa extensão, porém a largada foi marcada para ser em frente ao castelo de Windsor e a linha de chegada em frente ao Camarote Real. O percurso total mediu 42.000 metros, 195. Essa distância acabou sendo oficializada em maio de 1921, tá? Por isso que a gente fala que são aproximadamente 42 quilômetros. A gente observa rapidinho aqui
em provas dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas a corrida com tora, que ela é realizada apenas por homens, dirigida aqui por 5 juízes. As equipes devem dar 2 voltas completas na arena, tá bom? As toras podem chegar a pesar 120 quilos. Uma prova que tem sido também conhecida amplamente aí pela população é a marcha atlética, considerada aqui uma caminhada acelerada. Desde a sua inclusão nos Jogos Olímpicos de 1908, ela sofreu modificações em relação aqui a distâncias que devem ser percorridas e também provas, tá? De longa distância. Então a gente passou a ter 20 km feminino e 50 km masculino, tá? Ela apresenta basicamente 2 regras. Um dos pés do atleta deve estar sempre em contato com o solo e a sua perna deve estar reta sem dobrar o joelho. Conhecendo aqui o universo ginástico, o termo ginástica, ele origina-se do grego gymnastik, que é a arte ou ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade, e do termo gymnos, que vem da questão do corpo desnudo, tá? Bem, a partir do início do século XIX, principalmente na Europa, os conhecimentos da ginástica passaram a ser utilizados como estratégias para a aquisição de preservação da saúde individual e coletiva, em um período no qual a Europa passava pela Revolução Industrial e era necessário educar os trabalhadores para as novas exigências do trabalho. Diversos conhecimentos científicos ligados à medicina e à disciplina militar influenciaram as formas de se exercitar. E nós tivemos aqui, gente, a questão dos movimentos ginásticos europeus, tá? Alguns com ênfase mais em parte esportiva, outras em preparação do indivíduo para defender a nação, outras num período mais higienista, ou seja, em até fazer uma separação de forma excludente daqueles que eram aptos e inaptos. E hoje nós apresentamos alguns tipos de ginásticas, né? Lembrando que ela passou por uma série de transformações ao longo do período histórico, na maior parte das vezes com intenção de ter um domínio corporal. E nós temos hoje ginásticas que são ditas como competitivas e não competitivas. Aqui a gente tem 2 exemplos. A ginástica de academia, que é a musculação, ela é uma ginástica não competitiva. E a artística, presente nas Olimpíadas, é uma ginástica de competição, tá? Então, lembrando lá, a competitiva, como o nome afirma, ela tem principal característica na competição. Alguns exemplos: ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica acrobática. E as não competitivas, elas têm aqui, gente, relacionada aí a bem-estar, a dinâmica, para que todos possam participar. E nós temos algumas delas: a ginástica circense, a ginástica de academia, que é a musculação, a ginástica laboral, que é a ginástica do trabalho. E temos também aqui, gente, a ginástica para todos. A ginástica para todos, ela tem uma clássica visão de não competição. Então, aqui, ó, retirando a competição e possibilitando que todas as pessoas possam participar dela, tá? Até dezembro de 2008, a ginástica para todos era conhecida como ginástica geral. Pode ser um nome que você encontra aí também. Ela utiliza diversos elementos de outras modalidades da ginástica também, tá? Então, bola, arco, corda. E nós temos aí um Festival Internacional de Ginástica para Todos, realizado aí, em que a união, ó, trata-se da união entre os povos, não tem competição, não tem disputa. Bem, chegamos ao final do conteúdo, gente. Espero que tenha ficado claro e objetivo a explicação. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixo aqui embaixo as minhas redes sociais, tá? O YouTube, o Instagram. Basta você colocar aí a câmera do celular no QR Code. Ambas as redes sociais eu utilizo basicamente para divulgação de conteúdos relacionados à educação física e conhecimento do corpo humano. E eu espero que tenha sido significativo o aprendizado para você, tá bom? Fiquem com Deus aí. Forte abraço.